Boa tarde, muito boa tarde. Vamos dar início à primeira sessão da tarde. Sabem que um dos princípios deste congresso é estabelecer diálogos e pontes e relações entre investigadores com mais experiência, não direi velhos nunca, mas com mais experiência, e jovens investigadores, e esta mesa é um exemplo desta relação, apesar das duas serem jovens investigadores, não é? Como todos somos sempre. Vou apresentar, em primeiro lugar, a Mariana Pinto dos Santos, que é investigadora do Centro de História da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências, História da Arte, não é? Exatamente, estava a sentir aqui a falta. Da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde também é professora convidada. Ela é uma conhecida também curadora de exposições de arte, uma das quais decorreu aqui nesta mesma casa ainda há pouco tempo, relativamente pouco tempo, não é? 8 anos já? Impressionante. A grande exposição de Almada, que tinha como título José de Almada Negreiros, uma maneira de ser moderno, que com certeza todos visitaram e ainda se recordam dela. Ela tem trabalhado muito nos últimos tempos, junto com a Joana Cunha Leal, no assunto dos primitivismos ibéricos, a relação deles com os modernismos, com a vanguarda no âmbito ibérico, fruto do qual é um livro que está mesmo para sair, ou já saiu na Routledge, e pronto, e ela é uma das pessoas com mais trabalho na área do modernismo, a grande especialista em Almada Negreiros, nos diálogos entre os diversos modernistas portugueses. Ela é coordenadora também do arquivo documental Almada Negreiros Sara Afonso, e é editora nas edições do Saguão, que eu recomendo vivamente. A Mariana vai fazer uma comunicação que tem como título Relação entre interseccionismo e política em A Engomadeira de Almada Negreiros. Obrigada. Bom, eu venho aqui ao Congresso Fernando Pessoa falar de outra pessoa, que não Fernando Pessoa, não é? Venho falar do Almada Negreiros, mas verão que Pessoa também está presente. Então, a minha comunicação centra-se na Engomadeira, na novela Engomadeira de Almada Negreiros, sobre a qual também já foi muito escrito, e vou passar a ler a minha apresentação. Vou só aqui... Ok. Então, a Engomadeira... Vou deixar aqui ainda um bocadinho. A Engomadeira é uma novela escrita por Almada Negreiros e publicada em 1917, que pode ser considerada um pastiche da literatura de cordel, que pega nos códigos desse género popular, em concreto nos códigos do tipo de literatura de cordel ou de folhetim com carga erótica e chocante, para brincar com um universo bafon, cheio de referências da literatura pouco elaborada, mas que, na verdade, são usadas para jogos de linguagem altamente elaborados e eruditos. Nuno Júdice escreveu, aliás, que o texto de Almada parodiava a novela sentimental de consumo popular, e o próprio Almada o refere na descrição que tem no subtítulo, que diz que é uma novela vulgar lisboeta. Em 1969, Almada contava numa entrevista a Vítor Silva Tavares qual tinha sido a reação de Fernando Pessoa à sua novela. E contava ele que Pessoa tinha dito: "Sabe, Almada, que já acabei de ler Engomadeira? E então? Então vou-lhe dizer o seguinte, eu hoje fui à Graça, ia no elétrico, e o elétrico, aí a meio caminho, teve de parar, porque um carro com umas mudanças não era capaz de arrancar e vencer o íngreme daquele pedaço de rua. E, de repente, fez um arranco e conseguiu avançar. Mas aconteceu o seguinte, é que por cima da mobília toda vinha uma mesa. Essa mesa bateu nos fios e despegou-se do carro e do atado das mobílias e veio bater nas grades que há pouco lhe disse que separavam a rua que subia da parte da rua que baixa. Bateu nas grades e foi cair na parte da rua que desce. E como esta era muito íngreme, ela foi de roldão por ali abaixo até ao fim da rua. E no fim ficou em pé. E nessa altura eu disse, viva a Engomadeira. Então o texto da Engomadeira foi publicado em 1917 e logo na revista Portugal Futurista era incluída esta folha volante, aliás havia duas cores, uma rosa, outra amarela, que pode-se presumir que também tenha sido distribuída em mão e que anunciava a Engomadeira para aquele mesmo mês em que saía a revista, que era o mês de novembro. Na edição propriamente dita, com capa de Almada,
surgia na primeira página uma carta dirigida a José Pacheco, datada de 16 de novembro de 1917, que começava com uma mentira. Dizia Almada que terminara a engomadeira em 7 de janeiro de 1915 e desde esta data foi agora a primeira vez que a reli. Como já foi amplamente referido por diferentes autores, vários acontecimentos relatados na novela reportam-se a episódios ocorridos em 1916, o mais notório deles na referência a um Cristo Verde que Almada pinta de facto para a capa de um jornal monárquico conservador chamado A Ideia Nacional, em abril de 1916. Eu não vou ler as referências, mas há duas delas que relatam o facto de Almada ter entornado um frasco de tinta verde por cima de uma gravura de Cristo no livro da missa, quando estudava no Colégio de Campolide, aqui perto. E depois surge mesmo, mais adiante na novela, a referência à publicação mesmo desta capa da Ideia Nacional com o Cristo Verde. Portanto, se a novela menciona um acontecimento de 1916, não pode ter sido escrito em 1915. Mas vários outros acontecimentos políticos são mencionados, como a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em março de 1916, ou a Batalha de Verdun, que ocorreu entre fevereiro e dezembro de 1916, entre a Alemanha e a França, e que foi a mais longa e com um número avassalador de mortos, e, portanto, estas referências não deixam dúvidas sobre a impossibilidade de a data referida por Almada ser verdadeira. Nesta carta a José Pacheco há uma outra indicação importante que creio que devemos levar mais a sério. Diz Almada que interseccionou evidentes aspectos da desorganização e descaráter lisboetas. E destaco também a dedicatória, aqui ao lado, transcrita, a Sónia Delaunay, e que surge no livro, numa página isolada, e que nestes anos é uma figura de referência para Almada, a pintora Sónia Delaunay. Como se sabe, o casal Sónia e Robert Delaunay chegou a Portugal em 1915, possivelmente aconselhados por Amadeu de Sousa Cardoso a virem para este país, para evitar que Robert tivesse de se alistar na guerra. E ficam a viver em Vila do Conde durante cerca de ano e meio. Nesse período planeiam vários projetos de exposições e publicações com os portugueses Amadeu, Almada, Eduardo Viana e José Pacheco, mas também com o pintor russo Daniel Rossini, Guillaume Apollinaire e Blaise Cendrars. Almada e Sónia, em particular, planeiam vários projetos que incluem balés e poemas ilustrados, mas nenhum chega a acontecer. No entanto, no espólio da Sónia Delaunay, na Biblioteca Nacional de França, há uma cópia do Manifesto Anti-Dantas, com a dedicatória de Almada, que diz: para a minha madrinha Sónia Delaunay de Terque, e num catálogo de Sónia Delaunay, de uma exposição que ela faz em Estocolmo em 1917, vem anunciado projetos com Almada Negreiros. Portanto, era uma coisa que realmente planeavam que acontecesse, mas não chega a acontecer. Esta presença da Sónia Delaunay na dedicatória de Engomadeira é significativa, como explicarei mais daqui a pouco. Apesar da óbvia descrição de Almada, logo no início do livro, que o que fez foi uma novela interseccionista, vários autores têm descrito a novela de Almada como antecipando o surrealismo. Foi assim que a descreveram Nuno Júdice, Fernando Cabral Martins, também Manuela Parreira da Silva e até José Augusto França. Este último, José Augusto França, refere de facto o interseccionismo presente na novela como montagem, e passo a citar, montagem de planos rápidos com sobreposição de imagens, mas, diz ele, com um onirismo imprevisto e ilógico que a torna visualmente uma, diz ele, composição surrealista. Também Pedro Eiras a chamou pré-surrealista no seu interseccionismo extremo. Portanto, o interseccionismo é tão extremo que a torna surrealista. Destaque-se a análise de Fernando Guerreiro, há uns anos, deste e de outros textos de Almada, que, sem classificar a novela surrealista e, portanto, a contracorrente destes outros autores, assinala antes o seu movimento vertiginoso, uma cinética cinematográfica que sobrepõe o efeito da montagem rápida à produção de um sentido reconhecível. É notória a importância desta outra arte da cultura de massas para a Almada, em particular. Portanto, refiro-me ao cinema.
Em 1921, Almada dedica um texto a Chaplin, relata mais tarde que, já nesta altura, na década de 1910, teve a intenção de fazer um filme animado, um filme de desenhos animados, e quando se apresenta na Conferência Futurista de 1917, usa um fato macaco, enfim, muito famoso, que é inequivocamente chaplinesco. Este fato macaco tem sido sistematicamente descrito como um fato de operário ou um fato de aviador, mas recentemente um historiador da arte belga chamado Sacha Bru descreveu como chaplinesco, como um fato tipo de Charlot, e eu subscrevo completamente essa interpretação. Estes autores outros que mencionei identificaram o surrealismo na Engomadeira por nela verem falta de lógica, dimensão onírica, uma escrita quase automática, um delírio imaginativo e um convocar do inconsciente. André Breton, fundador do surrealismo, com o primeiro manifesto escrito em 1924, afirmava-o contra o racionalismo ocidental, promovendo a imaginação livre e cultivando o fascínio pelo não convencional, o acaso, o inusitado, o inquietante. O inquietante de Freud, na verdade. Breton incorpora no processo surrealista criativo a psicanálise de Freud para aceder ao subconsciente e ao inconsciente e para batizar o movimento que liderou durante décadas, de forma até por vezes bastante autoritária, foi buscar uma palavra que na verdade tinha sido inventada por Apollinaire em 1917. Apollinaire foi então o primeiro a usar a palavra surrealismo num contexto bem diferente, referindo-se a uma suprarrealidade que ultrapassasse o naturalismo e as suas ilusões ópticas, uma demanda de resto comum às vanguardas em geral. Ou seja, em Apollinaire, a palavra nada tem que ver com chegar ao inconsciente ou com a interpretação dos sonhos, mas sim com um desvincular das formas naturalistas de representação ou da narração encadeada. Apollinaire introduziu a palavra em dois textos. Primeiro, dois textos de 1917, ambos. No primeiro, para descrever o balé Parade, com música de Erik Satie, o balé é feito pelos balé russes, a música era de Erik Satie, o tema era de Jean Cocteau e os figurinos de Picasso. E este texto estava incluído no programa de 1917, da temporada de 1917 dos balé russes. O segundo texto, que refere a palavra surrealismo, é deste mesmo ano e é no prefácio à sua peça de teatro As Mamas de Tirésias. No espólio de Almada Negreiros existe uma cópia do programa dos balé russos da temporada de 1917. Estão a ver aqui imagens da capa e da contracapa com os figurinos de Picasso. E é, portanto, o programa onde aparece a palavra surrealismo no texto de Apollinaire. Esta cópia só pode ter sido oferecida pelo chefe da companhia de bailado, Sergei Diaghilev, que Almada recebeu em Lisboa quando aqui chegaram em novembro, sempre em novembro, de 1917, e para quem escreveu um manifesto. Portanto, nesta altura, a Engomadeira já estava publicada e era, como mostrei, publicitada na Portugal Futurista. Vou só mostrar aqui as páginas do texto do Apollinaire, que se chama Parade et l'Esprit Nouveau, e ali a vermelho está sublinhada a palavra surrealismo, numa palavra composta. Portanto, sobre realidade, mais do que surrealismo, não é? Portanto, isto é, mesmo que Almada tenha tido conhecimento da palavra surrealismo por esta altura, teve-o com um sentido primordial dado por Apollinaire, distante do sentido dado por Breton, e só teve conhecimento depois da escrita da novela estar finalizada. Assim, classificar a novela de surrealista é um exercício a posteriori, retroativo, que adota a tática do próprio Breton, defendida logo no primeiro manifesto, de que tudo pode ser absorvido como surrealista, ou seja, ele entende o surrealismo como uma categoria que pode ser aplicada ao passado, mesmo quando não existia surrealismo, se esse passado for útil para ilustrar ou para reforçar o surrealismo. Então, o que a novela diz ser é interseccionista e não surrealista. E parece-me uma via mais profícua entendê-la nesse sentido, compreendendo como estes protagonistas da vanguarda em Portugal estavam empenhados em explorar os seus próprios ismos. Fernando Pessoa tem, de resto, vários textos e cartas fictícias de promoção destes ismos a que queria dar dimensão internacional.
Almada, apesar de inequivocamente o futurismo lhe ser importante, parece-me ter sido o autor que mais explorou por via literária as possibilidades dos ismos de Pessoa, para além do próprio Pessoa, evidentemente. E isso passa-se porque o interseccionismo, sendo uma das possibilidades do sensacionismo, apresenta-se como um meio particularmente fecundo para as artes visuais. E Almada era, e assina mesmo muitos dos seus textos literários, como pintor ou desenhador. Portanto, considerava-se a si mesmo, em primeiro lugar, um artista visual. Pessoa escreve que interseccionismo é a interseção do objeto com a nossa sensação dele, distinguindo-se do cubismo, que intersecciona o objeto consigo mesmo e com outros, ou do futurismo, que intersecciona o objeto com ideias objetivas sobre ele. Adianta ainda que interseccionismo é a fusão das artes, podendo interseccionar diferentes linguagens, como pintura e literatura. O que se passa na engomadeira é que o interseccionismo opera sistematicamente com a remissão para a sensação visual. E, embora trabalhe no domínio da linguagem, é a criação de imagens interpenetradas que o faz levar o interseccionismo para o domínio do pictórico. Aquilo que na narração não pode ser senão sucessão linear é contrariado por sobreposições, interpenetração de corpos, personagens que se tornam umas nas outras, como, já no fim do texto da novela, a engomadeira de repente coincide com a antiga namorada do narrador chamada Alice. Portanto, eu vou partir do princípio que todos conhecem bem a engomadeira. Se não conhecerem, espero que pelo menos desencadeie curiosidade para irem ler, mas não posso trazer aqui muitas citações porque o tempo não permite. Mas, portanto, no final há este momento em que há uma recordação de uma antiga namorada do narrador, um narrador que é Almada, enfim, é muito coincidente com o autor, uma antiga namorada chamada Alice e que de repente parece coincidir com a engomadeira. Portanto, estas personagens que se tornam umas nas outras e em que é a sensação que faz saltar uma imagem para outra. E todo esse predomínio da sensação é estimulado pela carga erótica e insinuante que faz com que gestos, olhares, diálogos signifiquem sempre mais do que o que dizem e expandem a montagem rápida que Fernando Guerreiro tinha destacado. Mas também associar ao cinema exclusivamente em madeira, também, enfim, faço aqui alguma reserva, porque o cinema também implica sucessão. E o que me parece estar em causa na engomadeira, e que Almada também vai explorar no Conto Saltimbancos e no K4 quadrado azul de outra maneira, é aquilo que só as artes visuais conseguem, a simultaneidade. Almada procura na escrita o ao mesmo tempo impossível e por isso há um constante recurso à sobreposição de tempos e déjà vu. Veja-se como, por exemplo, Almada repete a narrativa para descrever a entrada do Sr. Barbosa no quarto da engomadeira, surpreendendo-a com uma varina. E depois a entrada do narrador Almada no mesmo quarto, e este narrador Almada, ao longo da engomadeira, é desejado por todas as mulheres e parece que é forçado a ter que responder àquele desejo que todas têm por ele. Portanto, a entrada do narrador Almada vê a mesma cena. E então, temos a primeira descrição, não é? Teve a impressão que ela tinha posto um espelho muito grande ao comprido sobre a cama e que depois se tinha deitado toda nua com o ventre para baixo. Achou estranhice, mas não quis bolir o silêncio. Sentou-se junto da porta a observar. Tudo isto repete, passado poucas linhas, mas passa para a primeira pessoa do singular. E então temos duas personagens a terem a mesma sensação, mas cada um tendo depois uma reação diferente. O Sr. Barbosa vai-se embora a chorar e o narrador, percebemos umas páginas um bocadinho adiante, vai-se juntar às duas mulheres. Veja-se também outro exemplo que é o estojo da barba, que é mencionado também mais adiante. É um estojo da barba recebido pelo correio, pelo narrador, que quando vai mostrar este presente à amante, ela, relata o narrador, está sentada sobre uma vela acesa a cortar reflexos com uma tesoura das unhas que já faltava no meu estojo da barba quando eu o abri. Esta simultaneidade tem uma referência direta aos contrastes simultâneos dos Delaunay no penúltimo capítulo, dando a outra chave de entendimento deste texto.
O interseccionismo de Pessoa foi interseccionado com a pesquisa pictórica dos Delaunay, isto é, a exploração do desdobramento em contrastes de cores que vamos encontrar na pintura de Amadeu e de Viana destes anos, mas que Almada vai explorar por via literária, revolucionando a linguagem com esta componente visual. Escreve ele na engomadeira, precisamente no capítulo em que refere que um prego tem um mundo inteiro dentro dele e que o homem não é capaz de compreender essa vida infinita em cada coisa, diz ele, todas as infinitas vidas sintetizadas na cor verde e em todas as outras cores e em todos os tons prováveis e impossíveis de todas essas cores e de todos os seus contrastes simultâneos. Portanto, é mesmo referido no texto. A presença erótica na novela, e diria mesmo orgiástica, porque a determinado momento vê-se que a engomadeira passa ano e meio na cama recebendo toda a espécie de visitantes, tem como pano de fundo uma realidade bem presente, a Primeira Guerra Mundial. E é esse ponto que quero aqui sublinhar e que vai precisar aqui de um breve contexto. Tanto Pessoa como Almada tinham uma posição política fortemente contra Afonso Costa, líder do Partido Democrata, que ensaiou vários golpes para tomar o poder, e tomou o poder, aliás, várias vezes, e estiver envolvido no regicídio que levou à implantação da República em 1910. Almada tem desde cedo como alvo das suas caricaturas mais corrosivas os nomes principais da República e, muito em particular, Afonso Costa. E há textos de Pessoa contra a democracia nestes anos, por ser coincidente com o Partido Democrático de Afonso Costa. A 14 de maio de 1915, Afonso Costa instigara um golpe militar que resultou em mais de 200 mortos e 1000 feridos e que pôs fim a um breve governo ditatorial de Pimenta de Castro, que era declaradamente apoiado por Pessoa e menos declaradamente também por Almada. A data deste golpe, 14 de maio de 1915, é a data que Almada dá ao seu poema A Cena do Ódio, que era destinado a Orfeu III, situando este poema, que é um poema absolutamente destrutivo, situando claramente como reação à vitória de António Costa, não, de Afonso Costa. Agora saiu. Esse golpe, sob o pretexto de combater um suposto perigo da restauração da monarquia, destinava-se também a forçar a entrada de Portugal na guerra. Portanto, era um golpe de Afonso Costa também tinha esta missão de forçar a entrada de Portugal na guerra que Pimenta de Castro estava a tentar segurar. E, de facto, depois da cedência ao pedido do Reino Unido para apreender navios alemães ao largo de Portugal, a Alemanha declarou guerra a Portugal em março de 1916, como já referi. Tanto Almada como Pessoa não eram, portanto, partidários da guerra. E isto foi recentemente trabalhado pela Manuela Parreira da Silva, no livro que muito recomendo, A Grande Guerra do Modernismo Português. E Almada, aliás, escreve numa carta a Amadeu de Sousa Cardoso, datada de 4 de janeiro de 1917, o quanto preocupa o irmão que se chamava António Almada Negreiros, partir para combater em França. Mas não só não eram favoráveis à guerra, como não eram favoráveis aos aliados. Na engomadeira, sob a vertigem das imagens, correm várias menções irónicas de crítica à guerra e aos aliados, e no pano de fundo percebe-se a situação instável do país. São referidos tiroteios, revoluções, comissões de vigilância, assassinatos. A engomadeira, ela própria, é monárquica e vilipendiada por isso, mas manifestando depois muito orgulho em ser talaça, que era a palavra que então se usava. É referida veladamente a opressão causada pelo Partido Democrático e a perseguição dos que se lhe opunham. E sabemos não só que Pessoa foi ameaçado pela milícia de Afonso Costa, que era uma milícia chamada a Formiga Branca, foi ameaçado, enfim, e esteve em risco, não é? E Almada, em 1917, segundo um relato mais tardio da mulher dele, enfim, da pintora Sara Afonso, foi mesmo espancado pela milícia Formiga Branca. E teria sido espancado, enfim, segundo relata Sara Afonso, por causa do livro K4 quadrado azul, porque K4, uma letra que não entra no alfabeto português, enfim, aquele título soava a código para os alemães.
Portanto, teria sido, enfim, despancado por causa disso. Voltando à Engomadeira, a personagem mais caricata, o Sr. Barbosa, que é símbolo de personagens servis e ao mesmo tempo ambiciosas, e mais adiante na novela Almada diz que o Sr. Barbosa é toda a gente. O Sr. Barbosa é fervoroso adepto da guerra e dos aliados, gritando viva a Gália, protegendo o narrador de acusações de germanófilo para depois, quando vai surpreender na cama com a sua mulher, o acusar ele próprio de germanófilo. E no momento de sedução da mulher do Sr. Barbosa, toda a troca se baseia na possibilidade de ambos serem germanófilos e por isso estarem a contracorrente da tendência dominante. E gostava de finalizar a minha intervenção com duas cenas da novela a propósito desta posição política contra a guerra. Enfim, esqueci-me de mostrar esta citação que tem a ver com a tal sedução da mulher do Sr. Barbosa, em que ambos insinuam que poderão ser germanófilos sem o declararem completamente. Não a vou ler, por falta, mas podem ler. Então, gostava de finalizar com duas cenas a propósito desta questão política contra a guerra. E a primeira é a propósito da famosa cena das chaves que ocorre no capítulo 4. Foi já sublinhado o caráter fálico dos milhares de chaves que de repente surgem no quarto da Engomadeira, por todo o lado, de a própria Engomadeira ser surpreendida pelo narrador numa caixinha de chaves miniaturizada. Portanto, o narrador abre a caixinha e vê a Engomadeira lá dentro, pequenina, e ela diz, fecha a porta, não me incomode. E, portanto, é inegável toda esta leitura erótica. Mas a Engomadeira, quando o narrador lhe pergunta qual a razão de ser de tantas chaves, diz que é para brincar aos soldadinhos. Afinal, era para brincar aos soldadinhos, mas disse muito apoquentada que não lhe fizesse mais perguntas porque ultimamente andava muito desgostosa da sua vida. Ora, isto permite outra leitura, que não anula a primeira. Pense-se na multiplicação de soldados em forma de chave, que surgem de todo o lado e soterram o narrador neste contexto da Grande Guerra. E teremos os milhares, os milhões de mortos e estropiados que ela produziu e que eram notícia nos anos de 1916 e 17. A Almada escreve, aliás, na Engomadeira, há um momento em que diz que está a ler uma notícia do canhoneio em Verdun. E pense também no contingente português que então partia e que se ia juntar aos batalhões que se dirigiam para a morte. Esta é uma das cenas. E a outra é uma referência estranha que ocorre no capítulo 8, quando o narrador percorre as ruas a fazer tempo para se ir encontrar com a mulher do Barbosa. Portanto, ele está a fazer tempo para depois poder ir ter com ela. E então diz ele que vê adiante das tabernas as letras F, G, H, tão enigmáticas como Mane, Tessel e Fare. Eu não descobri o que é que são as letras F, G e H, mas Mane, Tessel e Fares são, segundo o livro de Daniel do Antigo Testamento, as palavras gravadas na parede da sala em que o rei Baltasar se entregou à sua última orgia enquanto Ciro tomava Babilónia. E essa referência bem erudita, vinda do profundo conhecimento que Almada tinha das escrituras adquirido no colégio dos jesuítas onde estudou, leva a pensar que a própria Engomadeira espelha a pulsão da guerra como pulsão erótica e a entrega à orgia é uma catarse perante a destruição e a morte. O sem-sentido da guerra, com referências autobiográficas mais ou menos ficcionadas, é um tema fundamental da novela Engomadeira. E o facto de ser um exemplo prático de interseccionismo torna, do ponto de vista formal, também política. Porque nestes anos o interseccionismo era uma tomada de posição estética, mas também política. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Não, está perfeito. E vamos dar então a palavra a Thalita Lila, que faz doutorado direto em literatura portuguesa no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo
Está agora a realizar um estágio em pesquisa na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A sua investigação trata das relações intertextuais entre a poesia de Fernando Pessoa e a poesia de Miguel Torga. Ela faz parte do grupo de pesquisa, também de estudos pessoanos, coordenado pelo professor Caio Gagliardi. Muito obrigado. Talita, o título dela é Erraste, Poeta, Pessoa e a flecha apontada para si. Boa tarde. Começo por agradecer à Casa Fernando Pessoa, à Fundação Calouste Gulbenkian, à comissão organizadora do Congresso e a toda a equipe que permitiu que esse evento acontecesse. É uma grande alegria poder participar. Também gostaria de agradecer à CAPES, Agência de Fomento Brasileira, que financia meu estágio de pesquisa na Universidade Nova de Lisboa, sob supervisão do professor Pedro Sepúlveda, a quem igualmente agradeço, e deixo meu agradecimento ao professor Caio Gagliardi, meu orientador no Brasil. Nesta comunicação, pretendo apresentar o recorte de uma das análises que compõem a minha tese de doutoramento, cuja finalização está prevista para novembro deste ano e que tem por objetivo principal propor uma aproximação intertextual entre a poesia de Fernando Pessoa e a poesia de Miguel Torga, lembrando que os poetas são comumente percebidos como antagônicos, um lugar comum que a tese pretende relativizar. Com foco na obra de Torga, a pesquisa procura compreender como ele leu Pessoa e reconfigurou ou incorporou à sua maneira elementos da poética pessoana no cerne do seu processo de elaboração escrita. Considerando que Torga não nos legou textos críticos a respeito da obra de Pessoa, os poemas são também uma maneira de acessar essa leitura, que tem mostrado que o processo criativo de Torga inclui muito mais a obra de Pessoa do que se presumia até agora, abrangendo, inclusive, uma noção de sinceridade estética que muito tem a ver com o conceito de fingimento vinculado à poética pessoana. Em uma conferência proferida na noite de 24 de novembro de 1945, no Ateneu Comercial do Porto, Torga reconhecia a importância de Pessoa para gerações posteriores, com palavras que expressam a um só tempo sua admiração frente à grandeza do poeta e um norte ao próprio percurso como escritor. Ele diz: por mais pessoal e original que seja, e é, a obra de Fernando Pessoa, a sua poesia rasga caminhos, pede continuidade e eco. Embora essa conferência fosse a propósito do centenário de nascimento de Eça de Queiroz, Torga não pôde ignorar a dimensão artística e ressonante da obra de Pessoa. 9 anos depois, em 1954, numa conferência intitulada Panorama da Literatura Portuguesa, Torga chegou a dizer que Fernando Pessoa, na sua complexidade intelectual, originalidade e cultura, é um caso à parte, que o presente aceita já como grandeza sem par e que o futuro há de avolumar ainda. Como certos acontecimentos que marcam o caminho da história, Fernando Pessoa é um acontecimento no mundo literário português. Não é um grande poeta mais que aparece, é uma presença que baliza uma época. No âmbito da pesquisa, entendo Fernando Pessoa como uma charada ainda por descobrir na obra de Torga. E aqui retomo a frase pessoana: tenho na vida o interesse de um decifrador de charadas. Ou os versos de Álvaro de Campos: sou eu mesmo, a charada sincopada, que ninguém da roda decifra nos serões de província. Utilizo a imagem da charada porque não são óbvias as marcas ou os ecos pessoanos na poesia de Torga. Antes, este autor deixou algumas pistas, muitas vezes sutis, mas ao mesmo tempo instigantes, que sugerem a presença de Pessoa, como se deixasse uma porta semicerrada aos seus leitores, pela qual entra uma pequena fresta de luz para que nós nos aventuremos a abri-la e ver o que nos espera do outro lado. A pesquisa pretende elucidar ao menos uma parte desse enigma Pessoa na obra de Torga, a partir da seleção de um conjunto não exaustivo, mas paradigmático de poemas que revelam a presença de Pessoa nos versos de Torga. E, embora a tese tenha o objetivo de compreender a extensão e a profundidade do diálogo poético entre os autores, relembro que eles tiveram uma troca de cartas em 1930. E a correspondência escrita por Pessoa é um bom exemplo de sua teorização a respeito do processo de intelectualização das emoções, conceito que se tornou central para Torga em determinado momento de sua trajetória poética, sobretudo a partir da década de 1950, em que escreve poemas como Identidade, Desarticulação e Profissão,
os 3 retomando a autopsicografia. O que apresento a seguir é uma das análises que compõem um conjunto de textos comparativos entre os 2 poetas, e que é representativa do método de análise utilizado na 4ª e última parte da tese, dedicada às leituras poéticas de Torga. Essa leitura intertextual é feita com base em um poema de Torga chamado Alvo, que retoma 2 clássicos de Pessoa, O Menino da Sua Mãe e a Autopsicografia, poemas de grande prestígio no quadro literário pessoano e que contribuíram para o reconhecimento conferido ao seu autor. Vale dizer que Alvo não ocupa o mesmo espaço na obra de Torga, ainda mais porque o poema se insere no contexto mais abrangente de um livro, para ser lido também à luz das suas composições vizinhas. Mas antes de iniciar a análise, eu quero fazer uma pequena digressão a partir dessa imagem. Trata-se da pintura Vênus Consolando o Amor, de 1751, do pintor francês François Boucher, que exemplifica um motivo recorrente nas artes. Na imagem, vê-se a relação entre a mãe, Vênus, e o filho, Cupido, o eterno menino, alvo, rubro e frágil. Esse menino da sua mãe carrega consigo uma espécie de algibeira, onde guarda suas flechas para ferir o coração de suas vítimas. Mas, para além da efígie infantilizada e ingênua, como sabem, o Cupido é uma figura ambivalente, muitas vezes contraditória e carregada de tensões. O puer é a eterna criança, aquele que nunca cresce, que se mantém no mundo de sonhos e fantasias, privando suas vítimas da razão e ludibriando os corações flechados. Sua arma é sua seta, assim como a arma do poeta é a sua poesia. Os poetas, aliás, costumam enquadrar o Cupido em cenas infantis, embora o apelo maior à imaginação seja justamente a tensão entre a imagem da criança frágil e inocente e o retrato do Deus poderoso que pode desferir ao sabor da sua fantasia golpes cruéis. E aqui cito Pierre Grimald. O coração dos outros, mas também o seu, afinal, fere a si próprio, apaixonando-se por Psique, o coração é o seu entretenimento, o seu brinquedo preferido, tal como o coração comboio de corda, em Autopsicografia. É a partir dessa imagem fundadora do Cupido que, no poema Alvo, Torga constrói uma releitura do poema O Menino da Sua Mãe, de Pessoa, direcionando seu alvo ao poeta que foi tantos. Eis os versos que registram esse diálogo intertextual. Alvo, o arco, a corda e a seta. Mas erraste, poeta. Em vez de ser no coração do mundo que acertaste, foi o teu que rasgaste. E tão frágil que ele era, rubra quimera, aberta desventura do eterno desdém, pedia aquele cuidado que se tem junto de um berço ou de uma sepultura. Mas desferiste o golpe enraivecido sem reparar que o agressor é sempre o agredido quando agride a cantar. É a soma de 3 elementos que permite delinear a imagem do Cupido no poema. Primeiro, o interlocutor do eu poético, identificado como tu, carrega um arco e flecha. Segundo, esse tu procura acertar os corações alheios e acerta o próprio coração. E terceiro, esse sujeito é identificado com a imagem da criança, presença que se afirma por contiguidade apreendida dos termos berço, frágil e rubra quimera. Alvo é publicado em Orfeu Rebelde, de 1958, livro no qual Torga melhor articulou suas reflexões metapoéticas ao apelo social de sua poesia e às diversas referências à cultura greco-latina que compõem o seu imaginário. O Cupido aparece mimetizado pelos seus instrumentos, o arco, a corda e a seta, que funcionam como metonímia da criança mítica. E é curioso que Torga se valha do Deus da paixão para estabelecer um diálogo intertextual com o poeta da racionalidade e da aguda consciência, talvez porque a leitura que pretendeu sugerir em Alvo dinamize justamente o aspecto mais infantil, emocional e afetivo do seu interlocutor poeta. Afinal, O Menino da Sua Mãe é um poema de afetos, segundo o verbete de Caio Galhardi, dedicado ao poema e publicado no Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português. Os poemas contrastam em tom. A primeira e a terceira estrofe de Alvo assumem o tom acusatório da denúncia do juízo. O interlocutor do sujeito poético é, portanto, alvo de suas considerações. Mas a segunda estrofe recupera o tom plangente e a expressão é retirada do mencionado verbete do menino da sua mãe. Além disso, a mudança de pessoa da segunda para a terceira do singular, que se opera nessa segunda estrofe,
revela a incorporação da voz pessoana no âmbito do poema de Torga. A perspectiva adotada por Pessoa em todo o seu poema é igualmente distanciada, já que o poeta também se vale da terceira pessoa do singular para descrever a cena do menino abandonado. Mas é no primeiro verso da segunda estrofe do poema de Torga, repito, e tão frágil que ele era, que a intertextualidade com o menino da sua mãe revela-se mais evidente, não apenas pelo conteúdo do verso, mas sobretudo por seu ritmo e sonoridade, que em muito se aproximam da formulação tão jovem, que jovem era, que abre a terceira estrofe do poema pessoano. Ambos os versos também terminam com um ponto de exclamação. Além disso, sabe-se que Pessoa foi uma criança franzina, de saúde frágil, inspirando cuidados. Nessa segunda estrofe, portanto, Torga constrói a imagem de uma criatura frágil, infantil e inocente, simbolizada pela rubra quimera, valendo-se da imagem construída por Pessoa em O Menino da Sua Mãe, um garoto empalidecido, coberto pelo vermelho do sangue depois de ser atingido. No poema de Pessoa, ele é atingido por bala, no de Torga, por uma flecha. A rubra quimera representa, portanto, a criança morta e ensanguentada, bem como a aniquilação da possibilidade dos sonhos do futuro. Já a descrição aberta desventura do eterno desdém retoma a imagem do abandono do menino que fita os céus perdidos com o olhar langue do poema de Pessoa. Além disso, percebe-se em ambos os poemas uma permanente tensão entre as dimensões da infância e da morte, o berço e a sepultura, a infância perdida, bem como entre o tempo passado e o tempo presente. A proximidade sonora é um expediente novamente utilizado na última estrofe, mas agora aludindo ao poema Autopsicografia, cujos versos o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, parecem ressoar no postulado que o agressor é sempre o agredido quando agride a cantar, sobretudo pelo uso do sufixo OR e pela repetição por 3 vezes das palavras derivadas do verbo fingir, finge, fingidor, e o próprio verbo fingir em autopsicografia, e de agredir, agredido, agressor, agride, em alvo. Agressor também pode assumir o significado de provocador, um traço não muito distante da persona literária de Pessoa. A essa acepção da palavra agressor, soma-se a polissemia de seta, que também pode ter o significado de dito sarcástico. Estamos, portanto, no campo do discurso, ou da batalha discursiva, não física. O jogo de espelhos construído por Torga não permite diferenciar o sujeito poético de seu interlocutor. O poeta seria, então, a imagem refletida desse outro que ele busca agredir. Ou seja, o movimento da flecha do poeta não é unilateral, como a agressão ao outro pressuporia, mas bidirecional, e assim a agressão em alvo poderia aludir à dor de autopsicografia e seus desdobramentos para o poeta. Nesse caso, Torga não parece se debruçar especificamente sobre as dores dos leitores, também tratadas no poema de Pessoa, concentrando-se no processo de feitura poética e não no de leitura, embora haja alguma alusão aos leitores na expressão coração do mundo. Aliás, o verso que contém a palavra mundo ao final é o único que não rima no poema, reforçando o desvio pronunciado. Sobre as rimas, vale ainda dizer que as rimas em e era estão presentes no poema de Pessoa, estando concentradas na segunda estrofe do poema de Torga, que é, afinal, a estrofe que mais dialoga com o menino da sua mãe. Além disso, considerando a relação entre agressor e agredido, há uma suspensão, ou ao menos uma instabilidade da identidade do sujeito, reforçada pelas alternâncias da pessoa gramatical que aparecem no poema e intensificada ainda mais pela tensão da rima entre enraivecido e agredido da última estrofe. No poema de Torga, há a tentativa de apagamento das fronteiras entre o tu ao qual se dirige, o ele reportado na segunda estrofe e o eu do sujeito poético, colocando em dúvida as identidades presentificadas no poema. Afinal, esse sujeito é poeta, assim como seu interlocutor, e a figura do arqueiro está identificada com a figura de poeta, o que é reforçado pelo verbo cantar, que fecha o poema. O canto é seu instrumento de agressão. Assim, todo o discurso do sujeito poético acerca da arte do verso poderia estar voltado a si próprio. O alvo, portanto, muda a partir da mudança de perspectiva adotada. No poema de Torga, o arqueiro e o alvo, ou o agressor e o agredido, se tornam indiferenciáveis.
Assim, o alvo parece perder sua importância como objetivo a ser alcançado fora do sujeito e ganha um sentido mais amplo e significativo. No caso do poema de Torga, poderíamos pensar que é o processo de devir poeta que está em jogo. O exercício de arco e flecha é uma arte, servindo como metáfora do próprio processo de escrita. Como a arte do verso, a arte do arco e flecha demanda técnica, precisão, prática constante, uma dose de intuição e paciência. Aqui poderíamos, sem me aprofundar nisso, pensar numa outra figura mitológica, Apolo, o arqueiro, deus do arco, da lira, depois do pensamento racional, uma tríade apropriada à leitura do poema em questão. Além disso, as imagens do arco, da seta e da agressão aludem a um contexto bélico, um outro traço compartilhado com o poema de Pessoa. Se o menino da sua mãe aparece como um soldado fardado, Alvo narra o embate interno que o poeta trava contra si mesmo. E o poeta em Torga é um sujeito em constante guerra civil. Guerra Civil é, aliás, o poema que segue Alvo no livro Orfeu Rebelde, e alude justamente a esse combate interno. Destaco alguns versos em que é perceptível a mudança de perspectiva, já que o sujeito poético aparece implicado, se colocando como um eu desesperado na sua luta interna. Vou citar alguns versos de Guerra Civil, não o poema integralmente. É contra mim que luto, não tenho outro inimigo, e desespera a lança no meu braço. Não me dou por vencido, e agrido em mim o homem e o menino. Voltando a Alvo. O título do poema de Torga parece ter sido inspirado numa palavra presente no próprio poema de Pessoa, considerando a polissemia do substantivo utilizado. Alvo aparece no terceiro verso da segunda estrofe de O Menino da Sua Mãe. Relembro: alvo, louro, exangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Em ambos os poemas, Alvo pode assumir tanto a acepção de vítima alvejada como de empalidecido e cândido. Lembremos que a alvura é também uma característica enfatizada por Campos ao descrever Alberto Caeiro e utilizada por Torga novamente ao dirigir-se ao seu interlocutor em um poema intitulado, não por acaso, Ceifeira. Já me encaminhando para o final da apresentação, retomo o mito do Cupido. Em consonância com a primeira estrofe, o título Alvo recupera outro aspecto do mito. Cupido acerta sua flecha em seu próprio coração, apaixonando-se por Psique. Como ocorre no mito, no poema de Torga, o menino poeta atinge a si mesmo. O poeta seria, então, aquele que tem sempre a própria flecha voltada para si. No caso de O Menino da Sua Mãe, o alvo do poeta também estava voltado a si mesmo. Lembremos ainda que Pessoa valeu-se do mito no poema Eros e Psique, com a denominação grega do deus. Os versos finais dessa composição, em que Eros descobre ser a princesa que dormia, ressoam no jogo labiríntico sobre a identidade do sujeito poético construído por Torga ao final de Alvo. Relembro os versos de Pessoa. Inda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. No verbete dedicado ao menino da sua mãe, Caio Galhardi nota que o poema pessoano recupera 2 dados biográficos do seu autor: seu contexto de escrita após a morte da mãe de Pessoa e a forma carinhosa pela qual ela se referia ao filho. A partir dessa perspectiva, os versos finais de Alvo evidenciam o processo de transfiguração poética executado por Pessoa em Um Menino da Sua Mãe, o qual transforma esteticamente os dados de sua biografia. Afinal, no poema, é de si próprio que ele fala. Torga se dirige ao poeta, seu interlocutor, revelando perceber a perspectiva, de algum modo autobiográfica adotada por ele, aludida na primeira estrofe de Alvo e confirmada na terceira, reconhecendo a perda da inocência e a dor do poeta. Enquanto efeito de sentido depreendido da leitura, a carga afetiva no poema de Pessoa é aparentemente mais intensa em comparação com Alvo, no qual o sujeito, na posição de juiz ou acusador, se coloca de fora do processo de avaliação. Há na composição de Torga um distanciamento necessário para avaliar a trajetória do seu interlocutor. Mas esse distanciamento não é suficiente para o poeta não se implicar no poema que escreve. Afinal, Alvo se alinha a um pilar importante da poética de Torga, a ideia segundo a qual o poeta está sempre implicado eticamente em cada verso que escreve. E, nesse sentido, os versos finais não são apenas um símile sonoro da primeira estrofe de autopsicografia, mas dizem respeito ao entendimento de Torga acerca da poesia e da função do poeta, esse eterno carrasco de si mesmo,
como Torga afirmou ser certa vez em entrevista, em alusão ao poema de Baudelaire. Assim, se por um lado o sujeito poético está distanciado de seu objeto de análise ou até despersonalizado, se quisermos, afinal não utiliza a primeira pessoa do singular, por outro, o próprio poeta configura-se como alvo de si mesmo, é ele próprio o seu objeto de análise, ao refletir sobre os desdobramentos de seu trabalho como artista, resumido pela máxima, que agressor é sempre o agredido, quando agride a cantar. Eis a flecha do poeta, apontada para si. Obrigada. Muito obrigado, Thalita. Vou dizer uma frase rara num congresso. Estamos bem de tempo. Temos, portanto, uns longos minutos para dialogar, para conversar. Não sei se já há alguma pergunta. Eu tenho uma curiosidade para começar com a Mariana. Um episódio que tu referiste de passagem e que me deixou um bocadinho uma imagem que me perturbou, que é esse Almada espancado por causa do K4 quadrado azul, que, enfim, cujo título já tinha, em contexto de Delaunay, já tinha sido alvo de alguns problemas também. Não é? E queria, enfim, se podias ampliar um bocadinho esse episódio. Só para aquecer. Está a funcionar. Tenho que carregar. Se calhar é melhor. Eu não posso adiantar muito mais, porque o que há é o relato da Sara Afonso, em 1983, no livro Conversas com Sara Afonso, e ela diz que Almada, em 1917, tinha sido espancado pela formiga branca e que tinha que ver com o K4 quadrado azul. É certo que nesses relatos, nessas memórias da Sara Afonso, ela fala às vezes de episódio, esse episódio ela não viveu, não é? Não estava com ele nessa altura, eles casam em 1934, e às vezes há confusões de memória dela. De qualquer maneira, parece-me bastante plausível que tenha acontecido. Esses anos eram bastante conturbados e já tinha havido com os Delaunay o episódio, enfim, não sei se conhecem todos, mas enfim, havia um episódio. Os Delaunay saem de Portugal porque são acusados de espionagem, porque a Sónia Delaunay punha os quadros a secar no quintal de Vila do Conde, que era ao pé do mar, enfim, a polícia achou que poderiam ser sinais para os submarinos alemães, porque eram abstratos, eram discos e tal, e então eles são acusados de espionagem. E tem que ir o Amadeu, tem que intervir, tem que os defender, e depois eles acabam por ir para Vigo e passam o resto da guerra em Espanha. Portanto, não me surpreende nada que, neste contexto, com os Delaunay serem acusados e com a publicação daquele livro, que a história que a Sara Afonso conta tenha fundamento. E o Pessoa foi também ameaçado, não é, quando faz aquela nota em que, enfim, felicita a Providência por haver acidentes de elétricos, porque o Afonso Costa tem um acidente de elétrico, não é? Fica às portas da morte, ou seja, não é um acidente. Houve uma explosão, salta do elétrico porque acha que é uma bomba para o matar, e ao saltar do elétrico faz um traumatismo craniano e fica internado em coma e fica às portas da morte. E o Fernando Pessoa fica muito contente com isso e escreve-o, e, portanto, assinando Álvaro de Campos, na verdade, mas depois é ameaçado por causa disso. Parece-me plausível. Muito obrigado, Mariana. Abrimos a conversa. Admitimos dedos no ar. É o momento de falarem agora ou calarem para sempre. Aqui o Pedro. Então, muito boa tarde e muito obrigado. Gostei muito de ambas as apresentações. E eu não, na verdade, não sei se tenho uma pergunta, mas gostei muito da leitura que a Thalita apresentou do poema Alvo. E talvez uma questão que eu pudesse colocar seria, enfim, parece um tema fundamental do poema é essa relação entre interioridade e exterioridade, portanto uma certa impossibilidade de sair da sua própria interioridade e de tomar o exterior como alvo.
E aqui parece-me que há várias linhas de leitura, portanto a minha pergunta seria qual é que a Talita privilegiaria, qual é que lhe parece a linha mais produtiva. Parece-me que uma hipótese é de facto, isso já transpareceu na leitura que fez, é ler o poema como um poema sobre o problema da expressão, portanto de chegar ao exterior no sentido da expressão poética, por forma a atingir um alvo que seja exterior a si mesmo. Outra possibilidade seria ver isto de forma mais abrangente e ver nesse alvo um outro, portanto aí o problema seria o da relação do eu com o outro, ou, se quisermos, da relação com o mundo, que é aliás uma palavra que aparece no poema, portanto o contraste entre o coração como a interioridade e o mundo como exterior. Portanto, isto, no fundo, são esquematicamente 3 linhas possíveis de leitura, e a pergunta seria qual é que lhe parece mais importante, ou todas elas. É isto. Obrigada, Pedro. Bom, eu acho que essa questão da interioridade e exterioridade está presente não só nesse poema do Torga, e pensando na trajetória poética dele no início, a interioridade era muito mais uma questão. Eu acho que a partir até dessa leitura que ele faz do Pessoa, muda o entendimento até da expressão poética. Porque a gente vê, por exemplo, o termo sinceridade, que o Torga usa na obra dele, como vai mudando com os anos. Tinha uma verve muito presencista no início da trajetória poética, e isso muda, justamente por conta do entendimento do que é a expressão. Não é? Que a expressão para o poeta, por mais que ele esteja nesse embate interno, não é uma expressão do interior para o exterior. Ele entende que a linguagem estabelece um limite. Isso é uma dor para o Torga, mas, ao mesmo tempo, ele entende que esse é o processo, que é necessário um fingimento para se atingir a expressão. Ele tem uma obsessão pela expressão, por encontrar a palavra certa para cada verso, enfim, tem um pouco essa obsessão em toda a obra dele. E tem poemas que vão privilegiar a interioridade. Então, Guerra Civil, por exemplo, que é o poema que vem depois de Alvo, é um poema em que ele fala em primeira pessoa o tempo inteiro, é muito voltado a esse eu do poeta. E tem momentos em que existe esse distanciamento. Então, é uma tensão que ele não resolve. Não é? Imagino que seja é um embate que ele tem ao longo do livro inteiro, desse livro Orfeu Rebelde, e essa noção de rebeldia é importante, mas também é interessante entender o contexto em que esse livro é publicado, porque Portugal estava sob o regime salazarista, então tem muitos poemas dentro desse livro que dialogam com esse contexto político, e aí o mundo está muito colocado. Então, vai depender um pouco ali do poema desse livro. Né? Por isso que eu acho que é interessante ter essa leitura não só do poema sozinho, mas do contexto do que esse livro Orfeu Rebelde constrói, como até esse embate entre interior e exterior. Não sei se eu respondi exatamente, mas... Sim, obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Não? Pronto. Então, penso que podemos, não é, Clara, ficar por aqui. A Manuela. Obrigada. Eu só queria fazer uma observação em relação à apresentação da Mariana, que achei muito, muito interessante, e que vem completar uma falha minha. E, portanto, é nesse sentido que eu lhe agradeço. É completar essa falha no sentido em que, no livro que referiu e no meu trabalho, eu não me debrucei suficientemente sobre a engomadeira, embora a tenha referido, mas não a analisei e, portanto, não refiro enquanto manifestação ou da presença dessa relação com a guerra no Almada, embora tenha falado de outros aspectos do Almada, é dessa relação. E, portanto, fico satisfeita
porque significa que, pelo menos, essa falha terá desencadeado na Mariana a necessidade de completar e de fazer hoje esta bela apresentação. Mas, por outro lado, isto mostra que, de facto, o trabalho nunca está completo e era impossível atender a todos, porque é um corpus imenso, seria um corpus imenso e seria um outro trabalho, que era ver também como é que a Grande Guerra se repercute nos vários na literatura, muito mais para além do modernismo, não é? Porque, mas pronto, isso seria será outro trabalho a fazer. Mas, por outro lado, também é interessante, porque ao falar, ao referir aquelas sigla, digamos, FGH, não é? Ora, isso agora vai trazer aqui uma pista a explorar, e eu vou fazê-lo com certeza. Prometo. Eu queria só dizer que não foi por detectar nenhuma falha. Eu, na verdade, esta leitura de Engo Madeira já há muito tempo que, enfim, não tive ocasião antes. Por acaso já mencionei de passagem noutros textos, mas não tive ocasião de explorar e queria há muito tempo fazê-lo. E, sobretudo, interessa-me esta dimensão política que é muito forte, apesar deles depois se dizerem apolíticos, deles dizerem que Orfeu não tinha política, mas, no entanto, eles têm, sim, e manifestam no trabalho que fazem e escrevem. Queria também só deixar uma nota, quer dizer, ele depois, enfim, por exemplo, o António Ferro, nesta altura, é pró-Afonso Costa, e eles rompem com ele, porque ele manifesta-o publicamente. Eles manifestam-no, mas não é tão público, é assim uma coisa mais subtil, e é através da criação artística que o manifestam, mas ela tem lá a política toda. E queria só deixar uma nota, enfim, se calhar é desnecessário dizer, mas eu estou a falar do Partido Democrático, que se chamava assim, do Afonso Costa, e o Partido Democrático do Afonso Costa não era nada democrático, não é? Era só para deixar isto bem entendido. Portanto, na altura as coisas eram uma balbúrdia enorme, os governos duravam 3, 4 meses e tinham estes nomes que não correspondiam àquilo que eram verdadeiramente, com milícias, com polícia. Enfim, hoje, na verdade, também se passa o mesmo com alguns nomes de partidos que também não correspondem. Mas, enfim. Desculpe, embora o Fernando Pessoa tenha dito em textos que deixou por publicar que apreciava muito, respeitava muito o Afonso Costa, não é? Porque era o único político que ele conhecia que cumpria o que prometia. E, portanto, e dava exemplos, não é? Prometeu fazer a separação da lei, a lei de separação do Estado e a lei de separação dos poderes, etc. E fez, etc. Portanto, ele fez, e, portanto, havia também esse respeito. Portanto, as coisas nunca são completamente pretas ou brancas. Bom, eu ia guardar minha pergunta para a pausa para a Thalita, mas já que a Manuela fez uma pergunta para a Mariana, acho que fica bem, fica simétrico, 2 perguntas para cada. Thalita, com base em outros textos que você já tem publicados, né, derivados da sua tese, né, artigos explorando a relação entre o Torga e o Pessoa, eu queria ouvir um pouco mais você falar sobre a relação global entre eles. Quer dizer, você explorou aqui, fez um recorte, né, com base em um poema, né, mas tem um verso desse poema que ele me parece muito sugestivo para pensar a relação entre os dois, com base no que eu conheço do seu trabalho, né, que é essa imagem do agressor é sempre o agredido. Quer dizer, embora no poema ele continue, né, o agressor é sempre agredido quando agride a cantar, né, se a gente descola o verso, né, e ignora a vírgula, né, o agressor é sempre o agredido, isso me parece muito estimulante para pensar o início da relação entre eles, por conta daquele conhecido episódio epistolar, ainda com Adolfo Rocha e etc. E você conhece melhor do que ninguém aqui, imagino, nessa sala, os desdobramentos que isso tem, né, na obra poética do Torga. Queria primeiro saber se essa correlação faz sentido para você e, se fizer, o que você pode partilhar com a gente com base nessa imagem. Obrigado.
Obrigada, Flávio. Para mim faz sentido, acho que foi uma das coisas que me veio quando eu estava... Porque essa análise vai render um capítulo, então uma das coisas apontadas ali no capítulo é retomar um pouco essa troca de cartas, que aconteceu em 1930. O Torga ele envia um livro para o Pessoa, com uma dedicatória, falando que admirava muito o Pessoa, e o Pessoa tem uma resposta que o Torga, na época era Adolfo Rocha, não gostou muito. E aí o Adolfo Rocha escreve uma carta bem irritado assim, para o Pessoa, e isso ficou uma troca de farpas entre eles na época, mas como episódio, nesse sentido, ficou lá. É muito pontual. Realmente teve essa relação entre agressor e agredido, os dois se agrediram ali. Então, para pensar essa imagem do agressor e o agredido, eu acho que faz sentido num poema que a gente consegue vincular a um poema do Pessoa. Então, claro. Mas, como episódio, é muito pontual, porque a visão que o Torga tem a respeito do Pessoa é de admiração. Enfim, acho que isso não muda desde aquela época. E o Torga, na época que recebeu a carta do Pessoa, era muito jovem também, então até está um pouco justificado. Ele tinha uma outra expectativa, talvez, de resposta. Mas o que é importante dessa troca de cartas é a teorização que o Pessoa faz. Porque ali é um contato que o Adolfo Rocha Torga tem com a teorização do Pessoa, com esse processo de intelectualização das emoções, que é algo, por exemplo, que vai aparecer no poema Identidade, que ele vai falar exatamente isso, que ele transforma, que ele transfigura as emoções, né? Que ele tem um pouco esse trabalho manual, a ideia do labor poético. Então isso vai aparecer, principalmente nessa poesia do Torga de 1950, que me parece que é um momento mais frutífero assim de aproximar, principalmente com a metapoesia do ortônimo. Então, eu iria por esse caminho. Eu acho que pode ter, para quem conhece o episódio, pode ter aqui alguma alusão a isso, mas, pelo episódio em si, o que fica é esse processo que o Torga pôde ter contato ali, por meio das palavras do Pessoa. Muito obrigado. Penso que não há mais... Há uma? Ótimo. Perfeito. Olá. É só uma pergunta sobre o Almada Negreiros. Há algum motivo conhecido pelo qual eu tenha mentido sobre a data de escrita da engomadeira? Mais alto, por favor. Ok, peço desculpa. É uma pergunta sobre o Almada Negreiros, sobre a engomadeira, na verdade. Eu queria saber se há algum motivo conhecido para ele ter mentido sobre a data em que foi escrita a engomadeira. Os artistas mentem imenso. O Almada tem, assim, há momentos que têm a ver com memória, de já não se lembrar, contar as coisas muito tempo depois e confunda datas. Mas, muitas vezes, os artistas, enfim, é comum anteciparem um bocadinho, quererem ter feito as coisas um bocadinho mais cedo do que fizeram, na verdade. Ele provavelmente começou a escrevê-la em 15, é muito provável, mas a guerra está tão presente, está tão presente está tão presente o presente de 1916 e mesmo um pouco 17 que é impossível que ele tenha acabado, não é? Mas pronto, ele reporta-se mais à data de início do que à de conclusão, ali naquela carta inicial. Muito obrigado, então. Obrigado, Mariana. Obrigado, Talita. Obrigado a todos. Ficamos por aqui.